Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e à nossa primeira análise semanal aqui do ano de 2023, né? Então estamos iniciando o ano de 2023 e nada melhor do que dar uma olhada em relação ao ciclo do Bitcoin, né? Estou aqui no gráfico mensal, podemos observar claramente o ciclo de valorização, correção, né? Valorização, correção, assim sucessivamente. E nesse momento, né, estamos aí já completamos um ano de correção, né? Um ano de desvalorização. Vamos estar falando sobre isso, né? Lembrando, essa queda aqui, até então, ela é apenas um fundo ascendente que está próximo de se formar para continuarmos a nossa valorização, né? Esse é o gráfico mensal. Vou estar colocando aqui um gráfico maior, né? Só para a gente dar uma olhada rápida. Esse aqui é o gráfico anual, né? O gráfico anual a gente consegue visualizar um padrão de 3 anos de valorização, 1 de correção, 3 de valorização, 1 de correção, certo? E o nosso ano de 2023, nós já estamos aqui iniciando com uma pequena valorização, né? Já estamos no verde. Mas lembrando que mesmo esse sendo um ano que possa terminar no verde, seguindo esse padrão que vem se repetindo sempre, ainda assim podemos ter uma pernada aqui para baixo para só no final do ano a gente fechar no verde, né? Foi o que aconteceu aqui, por exemplo, ó. Nesse ano aqui de 2015, abrimos, né, a nossa vela aqui no positivo, né? Logo em seguida tivemos uma queda e depois voltamos a valorizar até fechar o ano no positivo, tá bom? Então, a partir do momento que no dia 31 de dezembro ali o ano ele se encerra acima do valor que se iniciou no dia 1º de janeiro, a vela ela vai ficar verde. Tá bom? Então, no anual, né, estamos em um ano que costuma ser um ano positivo, mas podemos ter uma pernadinha aqui para baixo e deixar um pavio nessa situação. Né? No gráfico de 6 meses, também conseguimos visualizar aí, de certa forma, um padrão. Né? Nesse padrão aqui de 6 meses, né, nós corrigimos aqui por 3 velas de 6 meses, né? Então foi um ano e meio. E nessa outra correção a gente corrigiu apenas aqui 2 velas, que foi um ano, né? Teve uma valorização e depois uma pequena desvalorização aqui no mês de julho de 2019, certo? Então no tempo gráfico aqui de 6 meses não dá para a gente tirar muitas conclusões, vamos descer para o tempo gráfico de um mês, que é o que abrimos ali, iniciamos a nossa análise, e no tempo gráfico de um mês eu vou ativar aqui o meu estudo, né? E de acordo aqui com esse estudo, temos sempre essa repetição de ciclo, onde temos um bull market, bear market, acumulação. Essas linhas rosas são a data do halving, né? Então tivemos um halving aqui em novembro, depois do halving, grande valorização, depois bear market, né? Então acumulação, data do halving, depois do halving é que vem a grande explosão, né? Depois dessa explosão, nós corrigimos aqui durante o bear market, esse que durou 363 dias, né? Novamente uma acumulação ali onde o preço já começa a se valorizar antes do halving, e apenas após o halving é que o Bitcoin costuma romper o seu topo histórico anterior, né? Ou seja, seguindo esse padrão, o Bitcoin, né, não romperia o nosso topo histórico aqui dos 70 mil, antes do dia 1º de maio de 2024, né? Não exatamente 1º de maio, mas ali por volta dessa data, que é a data prevista para o halving do Bitcoin. Beleza? Então, mês de maio aí de 2024. E após a data do halving, né? Caso tudo isso volte a se repetir, é onde aí podemos ter a nossa grande explosão de valorização, rompendo o topo anterior, né, e tendo aí um ano ou mais de valorização. E finalizando essa nossa questão do gráfico mensal, vamos pular aqui para o gráfico semanal, que é o gráfico onde teremos o nosso maior foco, né? Então, um gráfico aqui de longo prazo, semanal, né, onde dá para a gente ver mais detalhadamente todas as velas, né? Então, novamente, período de valorização, desvalorização, acumulação, certo? Temos todos os nossos períodos aqui do ciclo e vamos nos atentar às correções. Primeiramente, né, esse ano aqui durou 410 dias de queda, né, de desvalorização.
No halving passado, né, no ciclo passado, tivemos exatamente ali quase que um ano de desvalorização, e nesse período nós desvalorizamos cerca de 84,07%. Então a queda de 84% em relação aqui do topo ao seu fundo máximo. E essa queda durou um ano. No momento em que estamos hoje, a nossa queda durou, né, até o nosso fundo maior aqui que a gente formou, foi uma queda de 376 dias e com uma porcentagem de desvalorização de 77,5%. Tá? Então a gente não teve essa mesma queda aqui de anteriormente, ó. Aqui a gente caiu 84% e até hoje nós só caímos 77%, né, nesse ciclo atual nosso. E claro que como o Bitcoin ele segue um padrão aqui exponencial, né? Ou seja, essa linha ela tende a oscilar cada vez menos, né, no longo prazo. Isso quer dizer que essas desvalorizações e valorizações também podem estar diminuindo o seu ritmo, né? Então, possivelmente, não necessariamente precisamos corrigir esses 84% de queda do ciclo passado. Lembrando que o ciclo retrasado foi uma queda de 86% e o primeiro ciclo do Bitcoin foi uma queda de 93%, tá bom? Então a primeira 93%, depois diminuiu para 86%, próximo ciclo a queda diminuiu para 84% e até esse momento, né, até o fundo que a gente formou, foi uma queda aqui de 77%. Então, é ir acompanhando para visualizarmos se podemos estar caindo mais um pouco aí para entrar na casa dos 80% de desvalorização, ou se essa nossa queda ela vai seguir realmente o ciclo de maneira cronológica. O que é seguir o ciclo de maneira cronológica? É que o tempo de valorização e desvalorização ser predominante acima da porcentagem de desvalorização, tá bom? Então, cronologicamente, nós já chegamos no fundo do Bitcoin, né? Se fosse uma análise apenas de ciclo cronológico. Em relação à porcentagem, né, nós não caímos ainda acima de 85%, né, e não sabemos se essa nossa última queda aqui foi a correspondente a esse rompimento do triângulo descendente, né? Vamos fazendo assim um breve comparativo. Mas, né, temos chance sim de estar perdendo esse patamar de preço, né, caso tenha alguma notícia, algum FUD aí que ajude essa movimentação ou que os mercados internacionais contribuam para isso. E já mostrando aqui um pouco, né, da minha opinião, da minha análise, cronologicamente atingimos o fundo. Pode acontecer de muita gente estar shortando, esperando, né, mais uma queda e essa queda não está acontecendo, né, isso liquidaria muita gente, isso até mesmo geraria uma liquidez boa para que a gente tivesse essa valorização, tá bom? Mas claro, estamos num período aqui bem lateral, estamos com risco de quebras aí de novas corretoras como a Huobi, já eu vou estar mostrando isso, né? E uma nova quebra aí de corretora, nova quebra de algum projeto muito importante pode fazer com que a gente perca mais um degrau dessa nossa desvalorização. Lembrando que, né, estávamos aqui com dificuldade de perder esses patamares, tiveram ali péssimas notícias, teve a quebra da Terra Luna. Quebra da Terra Luna fez o mercado despencar. Depois estávamos segurando bastante, né? Segurando bem em um novo período ali de lateralização. E a queda da FTX ajudou também o mercado a se desesperar e avançar mais um degrau para baixo. E agora, né, possivelmente uma nova notícia, um novo FUD, né, algo que aconteça aí nos mercados, pode fazer com que a gente perda esse suporte que a gente formou na casa dos 15.500 aqui no gráfico BLX e está formando aí um fundo um pouco mais prolongado em relação ao período de queda do ciclo anterior, certo? Mas uma outra coisa aqui que eu vejo que pode nos dar margem para estar valorizando é os padrões formados aqui, por exemplo, na Nasdaq. Então, o gráfico da Nasdaq vem formando uma
cunha descendente, né? Esse tipo de padrão aqui costuma romper para cima. Estamos aqui no gráfico semanal, né? Onde dá para observar melhor essa cunha, mas no gráfico diário aqui também podemos observar as movimentações mais próximas, né, do dia de hoje. Anteriormente aqui formamos até uma espécie de um ombro, cabeça e ombro que não teve sua continuidade de movimento. Logo em seguida que a gente formou uma cunha megafone, né, que foi rompida para baixo, e o alvo aqui já foi atingido, que é justamente uma mesma zona de suporte aqui do nosso ombro, cabeça e ombro formado ali em outubro do ano passado. E com isso, né, fica nítido aqui que a gente formou um fundo duplo em uma zona de suporte, né? Isso é bastante interessante para a gente, né? É algo bem relevante, um fundo duplo em uma zona de suporte que já foi ali os mesmos patamares de uma reversão envolvendo o ombro, cabeça e ombro, né? Então isso aqui dá margem para que a gente valorize um pouco, mas temos que ir acompanhando, né? O mercado internacional está, de certa forma, bem lateral, bem indeciso nesse momento, e o SPX 500 também aí nos traz boas leituras, né, para o longo prazo. Eu vou colocar aqui no tempo gráfico semanal novamente, e no tempo gráfico semanal podemos observar que o SPX 500 está formando aí uma espécie de ombro, cabeça e ombro inverso, né? Então esse aqui é um padrão altista, e esse padrão poderia estar nos levando aí para uma retomada de valorização, nem que seja aí por um breve espaço de tempo, tá bom? E os mercados internacionais aí reagindo positivamente, podemos ter um impulso, né, uma força maior ali para que o Bitcoin também siga o seu ciclo natural de movimento sem essa interferência com os mercados internacionais e essas situações de conflitos mundiais, né, que vem abalando. E agora que vimos a possibilidade aí do SPX 500 estar se valorizando após esse ombro, cabeça e ombro, né? Nasdaq possivelmente está se valorizando depois de uma cunha descendente, né? Claro, a gente pode talvez não estar finalizando essa cunha, ela pode vir aqui embaixo para depois estar rompendo ela para cima, né? Pode acontecer, por isso que a gente tem que ir acompanhando dia após dia, né? Semana após semana. Mas com esses possíveis padrões ali altistas nos mercados internacionais, isso pode nos dar um gás aí, uma força a mais para que o Bitcoin segure nesses patamares de preço, pelo menos por agora, tá bom? Cronologicamente, né, voltando a repetir, podemos ter finalizado aqui o nosso ciclo de queda. Lembrando, quando todo mundo está acreditando que o Bitcoin vai em determinado sentido, né, quando todo mundo está esperando uma queda, o que acontece? Muita gente alavancada no mercado acaba gerando a liquidez no sentido oposto do movimento. Se está todo mundo acreditando que vai ter mais uma queda, muita gente está shortada. A partir do momento que muita gente shorta, põe o seu valor de stop aqui na parte de cima, né? Ou até mesmo alguns entram sem stop. O gráfico sobe, acaba liquidando, ativando esses stops, que dá um gás ainda maior para que ele suba. Então temos que ficar de olho nisso, lembrando, né, que de acordo aqui com o ciclo, a gente ainda não chegou no ano de explosão do Bitcoin, que costuma ser no ano do halving, tá bom? Ele até valoriza aqui um pouco antes, né? Valoriza antes aqui de chegar no halving, mas a grande explosão mesmo, a grande valorização aí com potenciais extraordinários são após a data do halving, na qual a nossa próxima está prevista para maio de 2024. Então já deixem aqui no comentário o que vocês acharam do vídeo, né? Se vocês curtiram, se vocês querem aprender, né, a fazer todo esse estudo, estar desenhando, utilizando todas as ferramentas, né, as medições para fazer suas análises gráficas. Deixarei aqui vários links na parte de baixo do vídeo, onde você pode estar clicando ali, acessando, observando. Tenho um grupo gratuito no Telegram. Finalizaremos nossa análise por aqui, né? Deixem nos comentários o que você acha, se você acha que o Bitcoin possivelmente vai seguir o padrão cronológico e finalizar o seu 1 ano de queda e a gente já formou o fundo, ou se você acha que a gente ainda vai formar um novo fundo, né? Ou se você acredita aí em mais quedas em Nasdaq e SPX 500 agora por curto prazo, ou se você também visualiza uma possível reação, né, nos mercados internacionais influenciando aí o Bitcoin. Deixem o like, assista aí a nossa playlist, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula, pessoal!